modo geral, nós poderemos dizer que existem, tradicionalmente, duas concepções a respeito da política, ou duas visões a respeito da política. Uma delas eu chamaria de restritiva e a outra de pejorativa. A visão restritiva é aquela que considera que a política é algo feito por profissionais. Vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidentes, são profissionais da política e que a exercem porque recebem um mandato para isso. Isso significa que nós outros, os cidadãos, a sociedade, está fora da política, porque ela é realizada pelos profissionais. E o único ato político que nós, cidadãos, realizamos é o voto. Então, nós realizamos um único ato político, que é votar nas eleições. E o resto do tempo, a política é feita por profissionais. A concepção pejorativa é aquela que julga que a política é o exercício do poder sob a forma da corrupção. Os políticos são corruptos, eles usam o poder para os seus próprios interesses, eles usam o poder para interesses do que lhes são próximos e o resto da sociedade não interessa e não importa. Essas duas visões são as visões pessimistas sobre a política e que acontecem em países onde as instituições políticas são muito frágeis. Mas o que é verdadeiramente a política? E por que ela surgiu? A política surge no instante em que é feita uma distinção, uma diferenciação, uma separação entre o interesse privado e o interesse público, ou entre o interesse privado de uma minoria e o interesse da maioria da sociedade, que é um interesse público. Isso significa que a política nasce e se realiza para garantir que haja um espaço público definido pelas leis e pelas demandas e exigências e aspirações dos cidadãos e que se contrapõe ao espaço restrito, fechado, dos interesses privados de alguns. A ideia, portanto, é de que a política é o exercício do poder como um poder coletivo, público, e não um poder privado. Tanto que a palavra despotismo vem do grego despotes, que é o pai de família. E o pai de família é aquele que exerce um poder privado só para os interesses seus e da sua família. E a política se ergue contra justamente o despotismo, ao afirmar os direitos da sociedade e o campo público das leis. Essa é uma visão otimista e positiva da política e da nossa participação nela. Se é assim, faz sentido completar uma exposição sobre o surgimento e a história e as transformações da política com uma aula sobre a democracia. Porque nós também estamos acostumados a uma visão muito empobrecida da democracia, que é a visão liberal da democracia, que entende a política como o regime da lei e da ordem, no qual existe uma rotatividade dos governantes por meio do sistema eleitoral. Isso é muito pouco para definir a democracia. O que caracteriza a democracia
é que ela é o espaço de uma sociedade igualitária que cria direitos e que, ao criar os direitos que produzem a igualdade e a participação dos cidadãos, assegura também a conservação desses direitos e a possibilidade da transformação dos direitos e da criação de novos direitos com as mudanças históricas de uma sociedade. Nós podemos falar numa sociedade democrática, e que é aquela sociedade que se caracteriza, portanto, pela expansão da cidadania a todos, pelo igualitarismo dos direitos, pela participação através das demandas sociais, através dos movimentos, das organizações sociais, que são formas de expressão da cidadania. Eu penso que a democracia é a realização mais perfeita de uma concepção positiva da política.